Olá, hoje a gente vai mergulhar na medida provisória 1303 de 2025. Ela mexe bastante, né, na tributação de investimentos, ativos virtuais aqui no Brasil. Nossa fonte é o texto oficial mesmo. A ideia é entender as novas regras, como ficam as alíquotas, para ações, ETFs, cripto, até investimento fora. E claro, como declarar isso a partir de 2026. Bom, vamos lá desvendar isso. É uma mudança e tanto. A MP parece que tenta unificar, simplificar a cobrança sobre vários rendimentos financeiros, né? Criando uma alíquota nova. Só que assim, essa simplificação acaba trazendo umas regras novas, umas camadas a mais, principalmente em como tratar ganhos e perdas diferentes. Certo. Pelo que eu li, a grande novidade para a pessoa física é essa alíquota única de 17,5% para a maioria das aplicações, né? Tipo títulos, CDBs, fundos, e aí tudo ajustado na declaração anual, a DAA. É isso. É isso mesmo. Essa alíquota de 17,5% vira meio que o padrão para muitos rendimentos. Mas olha, um ponto bem importante. Vai ter retenção na fonte, o IRRF, também de 17,5%. Isso na hora que o rendimento acontece, sabe? Pagamento, resgate, venda. Esse valor retido já é uma antecipação do imposto que você vai acertar lá na DARF. Ah, e vale dizer, a isenção da poupança para pessoa física continua, tá? Isso não mexeram. Entendi. E bolsa? Ações, ETFs, opções. Imagino que muita gente está curiosa sobre isso. Aqui parece que tem umas regras mais específicas, né? Exato, aqui muda um pouco. Para pessoas físicas, os ganhos líquidos com a maior parte do que é negociado em bolsa e balcão, tipo ações, ETFs, futuros, opções. Mas atenção, tirando os títulos de renda fixa que seguem a regra geral que a gente falou, esses ganhos de bolsa vão ter uma apuração separada, trimestral. E a alíquota, a mesma, 17,5%. O imposto que der no trimestre tem que ser pago naquele período, e ele também serve como antecipação para a DARF. E tem aquela isenção importante que continua, né? Vendas de ações no mercado à vista, se não passar de R$ 60.000 no trimestre, continua isento para pessoa física. Mas ó, cuidado, passou um centavo desse limite no trimestre, aí todo o lucro líquido daquele trimestre paga os 17,5%. Não é só sobre o que excedeu, é sobre tudo. Entendi o ponto. E se der prejuízo, seja num trimestre na bolsa ou numa aplicação daquelas gerais? Dá para compensar essas perdas? Como fica? Então, a MP criou sistemas diferentes para compensação. É aqui que complica um pouquinho. Perdas a partir de 2026, naquelas aplicações financeiras gerais, da regra da DAA. Essas perdas você pode usar para diminuir ganhos futuros na mesma categoria, lá na DAA mesmo, por até 5 anos. Tranquilo. Agora, as perdas que você tiver em bolsa, apuradas trimestralmente, essas só podem compensar ganhos futuros também de bolsa nos trimestres seguintes. O prazo também é de 5 anos. E tem um detalhe: se no fim do ano ainda sobrar um saldo negativo de perdas de bolsa, aí sim, esse saldo pode ir para a DAA e compensar outros tipos de rendimentos financeiros gerais. Ah, e as perdas que aconteceram antes de 2026 até 2025. Essas seguem as regras antigas de compensação, tá? Não mistura. Certo, essa separação já exige mais controle, né? E os ativos virtuais? Criptomoedas. Onde elas entram nisso tudo? Pois é, aqui está a maior diferença, eu diria. Ganhos líquidos com venda de criptoativos, para pessoa física, também vão ter alíquota de 17,5% e apuração trimestral, igual bolsa nesse ponto. Mas o que é fascinante aqui é, esse imposto sobre cripto é definitivo. Ele não é antecipação para DIA. Pagou no trimestre, acabou. É o imposto final sobre aquele ganho específico. E a compensação de perdas é ainda mais restrita. Perdeu com cripto, você só pode usar essa perda para abater ganhos com outros criptoativos, seja no mesmo trimestre ou olhando para trás nos últimos 5 anos. E o ponto crucial: perda com cripto não compensa ganho com ação, com fundo, com renda fixa lá na DIA. De jeito nenhum. Fica um mundo separado mesmo. Nossa, bem segregado então. E sobre fundos imobiliários, os FIIs e os FIAGROS? Alguma regra específica para eles? Tem sim. Os rendimentos que os FIIs e FIAGROS distribuem para os cotistas pessoa física vão ter IRRF de 17,5% na fonte. Só que tem uma alíquota menor de 5% para alguns fundos.
Aqueles negociados em bolsa, com mais de 100 cotistas e que seguem umas regras para não concentrar muito as cotas num só investidor ou família. Agora, se você vender a cota do FI ou FIAGRO com lucro, aí o ganho segue as regras gerais de ganho em bolsa ou ganho de capital, dependendo do caso. Ok. Para a gente ir fechando, e os investimentos lá fora, no exterior? A MP mexe na lei das offshores, a 14.854. De forma geral, rendimentos de capital que um residente no Brasil tem lá fora vão ser tributados aqui a 17,5% na DA. Mas, se esse ativo lá fora for um ativo virtual, uma cripto, aí ele cai na regra específica de cripto, 17,5% trimestral e definitivo, não entra na regra geral da DA. E para o investidor estrangeiro que investe aqui no Brasil, a regra geral agora é 17,5% de imposto definitivo também. Só que sobe para 25% se ele for de paraíso fiscal. E algumas isenções para não residentes foram mantidas, como aquela para ganho com ações, desde que não seja de paraíso fiscal, claro. Então, para recapitular, a gente tem essa alíquota principal de 17,5%, tentando unificar as coisas, né? Que funciona como antecipação, seja via IRRF ou pagamento trimestral para a maioria dos investimentos, incluindo bolsa. Mas aí vem criptoativos com tratamento total à parte. 17,5% trimestral, só que definitivo e com compensação de perdas super restrita. E algumas coisas ficaram como estavam, tipo poupança e o limite de venda de ações isento. É isso. Exatamente. A ideia de simplificar com a alíquota única é boa, mas na prática cria outras complexidades, né? Principalmente por causa dessas apurações trimestrais para bolsa e cripto. E essa divisão bem clara na hora de compensar perdas. Vai exigir mais atenção do investidor na hora de declarar a partir de 2026, para ter certeza que está alocando e compensando tudo certinho em cada caixinha. Pois é. E fica uma reflexão, né? Se as perdas com cripto não podem diminuir o imposto sobre o lucro de ações ou renda fixa, e o contrário também não vale, como será que essa separação tão rígida vai impactar as estratégias de diversificação, a decisão de onde colocar o dinheiro a partir de 2026? Fica aí para a gente pensar.